Agora a gente volta com o Evandro Cini com mais novidades. Exatamente. Eu vou trazendo aqui mais outros trechos da fala de Jair Bolsonaro, que ainda discursa para o público de milhares de pessoas que ocupam a Avenida Paulista nesse momento, inclusive informando para vocês que a Secretaria de Segurança Pública não fará a estimativa de público. Acabei de receber uma mensagem aqui do capitão que está trabalhando, inclusive, nesse monitoramento, e eles disseram que para não correr o risco de cometer erros ou alguma injustiça, não farão divulgação de número de pessoas que ocupam a Avenida Paulista neste domingo em manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu quero contar para vocês também aí do Tá na Roda para ajudar a trazer mais elementos para que vocês analisem. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de fazer uma retrospectiva do seu governo, inclusive ressaltando muito ali a atuação em relação ao agronegócio, dizendo que não houve manifestações do MST durante a gestão dele, ao contrário do que acontece ou aconteceu no primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ele também faz um chamamento para as eleições municipais, então faz uma menção às eleições de 2024, dizendo para que as pessoas caprichem no voto e falando de seus apoios e do apoio do PL para a eleição de várias prefeituras e principalmente na tentativa de ampliar prefeituras aqui no país, e também diz que sim, já estariam se preparando para 2026. Por mais que o ex-presidente esteja inelegível, depois daquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas que não seria uma carta fora do baralho em termos de apoio a pessoas que possam concorrer em ambos os pleitos, tanto no municipal quanto no nacional lá em 2026. Então, de alguma forma, Jair Bolsonaro usando o microfone para fazer um tipo de manifestação política e eleitoral a possíveis candidatos apoiados pelo PL. Vamos chamar o Marcelo Matos, que está bem ali ao lado e vai trazer mais informações para a gente agora. Conta aí, Matos. Muito bem, voltamos aqui da Avenida Paulista, depois de um forte calor, uma grande presença do público. Vou pedir para o Carlos mostrar para nós o encerramento praticamente aí, muita gente já se dirigindo aqui para as extrações do metrô. A finalização do discurso. Bolsonaro, como vocês diziam um pouco do discurso, fez um balanço desde a fase inicial, praticamente quando ele resolveu disputar a presidência, o atentado, depois a vitória, para chegar nessa fase final aí e tocar nesses assuntos principais que estão sendo agora alvo aí de uma investigação, negando, portanto, aí a tentativa da realização de um golpe de Estado. E agora a finalização aqui, portanto, do ato. Chama atenção também é que nós vimos aí toda essa polêmica envolvendo o presidente Lula e Israel. Além das bandeiras aqui brasileiras sendo vendidas, também bandeiras de Israel, muitas pessoas até abraçadas. Dali o Carlos está mostrando lá uma bandeira de Israel, portanto, no meio da multidão em frente ali ao MASP, que é a grande concentração para lá, mas tem gente também além do trio elétrico para lá, do lado da Consolação, ali no sentido justamente da Rua da Consolação, e muita gente para trás também aqui da Fiesp e mais ali na Alameda Pamplona. E era a expectativa do público que chegou logo cedo, Nós pudemos acompanhar que logo pela manhã aqui já havia uma grande movimentação das pessoas chegando, e dá para perceber também a visualização total, São as camisas amarelas, o verde e amarelo predomina aqui, portanto, na Paulista neste ato. Durante toda a manhã assim foi, Então uma grande presença do público. Vocês falavam justamente aí se haverá um número preciso que poderia ser dado pela Polícia Militar, vocês dizendo que eles não devem fazer uma estimativa, mas o fato é que muita gente veio, havia toda aquela expectativa, virá ou não público, vai chover ou não, o tempo ajudou e de fato veio um grande público aqui para a região da Avenida Paulista. Fica agora a expectativa, A gente percebe que hoje houve um respeito muito grande, você percebia as pessoas aqui sem faixas, sem bandeiras com dizeres. Uma faixa foi retirada aqui e não tinha nada a ver até com a questão que envolve o presidente Bolsonaro, é uma questão que envolve a PM de São Paulo, policiais, a Constituição do Estado, mas mesmo assim os manifestantes fizeram questão que essa faixa fosse retirada. Foi a única coisa que eu vi por aqui nessa região. E vocês podem observar, normalmente havia a colocação de bandeiras com dizeres, faixas, e desta vez não, desta vez houve todo esse cuidado devido a essa situação até pela qual passa o ex-presidente, a sua investigação e seu staff imaginando que isso poderia prejudicá-lo evidentemente.
Então nós estamos praticamente agora mostrando para o público da Jovem Pan, para quem nos acompanha também em todos os canais, internet, Panflix, também nas nossas afiliadas, que há praticamente a finalização aqui, portanto. Então o presidente, ele discursou, vocês observam que as pessoas vão procurar aqui a estação mais próxima, que fica ali, justamente ali, a Trianon, tem uma estação aqui, mas é claro que a grande movimentação, muitas vezes há um fechamento até estratégico para que não haja a grande aglomeração, então as pessoas vão saindo e o ato vai praticamente terminando aqui, com a presença, evidentemente, do ex-presidente Bolsonaro, que fez essa convocação, e ele agradeceu muito ao público que veio aqui e compareceu nesse dia de forte calor na região aqui da Avenida Paulista. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, Marcelo Matos. Enquanto o Matos falava, vocês acompanhavam aqui ao vivo a imagem, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro se despedindo das pessoas. Ele concluiu o discurso dele abraçado com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. E o que a gente percebe também é uma pontualidade na manifestação, porque havia ali uma organização e uma informação da Secretaria de Segurança Pública que essa manifestação começaria às 3 da tarde e terminaria às 5. E nós ficamos nos questionando sobre isso, porque seriam apenas 2 horas, uma multidão, participação de vários, né, parlamentares e políticos, autoridades, junto com o Jair Bolsonaro nesse trio, mas como a gente pode perceber, eles decidiram limitar o número de discursos, então os discursos se mantiveram apenas em algumas pessoas, o organizador Silas Malafaia, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas, né? Os outros governadores não fizeram nenhum tipo de manifestação ali em discurso, assim como o prefeito e candidato à prefeitura à reeleição, Ricardo Nunes, também não. E Jair Bolsonaro fez questão de, ao longo desse discurso, além da retrospectiva da sua atuação durante o governo, também ressaltou a parceria, né, e o trabalho de parlamentares que o apoiam. Então, há alguns parlamentares presentes hoje, além dos que eu já citei, como o presidente do PP, Ciro Nogueira, senador Carlos Portinho, deputado Carlos Jordi, deputada Carolina Detoni. Então, vários desses parlamentares estão hoje aqui ao lado de Jair Bolsonaro, oferecendo esse apoio sem fazer um discurso, mas ali ao lado das pessoas que agora começam a deixar a Avenida Paulista, sentido as estações de metrô, para se deslocar dessa manifestação. E Jair Bolsonaro, além de falar sobre o apoio político para as eleições municipais e nacionais de 2026, viu, Nelsinho, também fez questão de trazer para esse público que ele foi perseguido durante todo o governo e que essa perseguição teria aumentado depois que ele finalizou o mandato, justamente por conta dessas operações que acompanhamos ao longo dos últimos dias e investigações da Polícia Federal sobre um esquema que teria sido montado durante o governo de Jair Bolsonaro para um ataque ao Estado Democrático de Direito aqui no país. Antes de tocar para vocês, para que vocês façam a análise no Tá na Roda, só tem uma informação aqui com a Soraya Lawande, nossa repórter que está ao vivo. Conta, Soraya. Oi, Cine, de volta aqui ao vivo da Avenida Paulista. A gente fala pertinho da Alameda Campinas e já consegue, como você falou, né, ver a movimentação das pessoas já a caminho contrário, né, em sentido aqui ao prédio da Gazeta, as estações de metrô. Essa movimentação já das pessoas deixando a Avenida Paulista começou pouco depois das 4 horas da tarde, né? A Polícia Militar, inclusive, informou que contou com um esquema reforçado de policiamento para a manifestação que aconteceu nesse domingo aqui na cidade de São Paulo. E ao longo de todo esse dia, pelo menos nos pontos que a nossa equipe esteve, não pudemos perceber nenhum tipo de manifestação assim, de brigas, de gente querendo confusão, nada disso. O planejamento, segundo a Polícia Militar, né, envolveu área de inteligência, de estratégias com a utilização de georreferenciamento e mais de 2.000 policiais estavam a postos para garantir à população segurança, né, a preservação do patrimônio, também o direito à livre manifestação. Isso foi o que nos informou a Polícia Militar, e a gente que acompanhou mesmo daqui, direto da Avenida Paulista, a gente também viu mesmo a presença da polícia aqui dando orientação e cuidando para que essa manifestação acontecesse da melhor forma possível. Bom,
Antes da gente entrar, né, a gente teve ali um problema do áudio, mas a gente comentou também da questão do calor, né? Agora deu até uma, se eu posso dizer assim, refrescada, o sol não está tão mais forte como mais cedo, mas algumas pessoas acabaram passando mal por conta desse calor. A Polícia Militar também informou que equipes do Corpo de Bombeiro, do Resgate, também estavam posicionados para prestar qualquer tipo de atendimento à população se fosse necessário, e de acordo com as informações que a gente recebeu, os atendimentos ocorreram por meio dos bombeiros, do SAMU e também das equipes médicas disponibilizadas pelos organizadores do evento. E agora a gente acompanha então a saída dos manifestantes, já muita gente vindo do lado contrário, né? Os trios elétricos estavam ali para depois do MASP, perto da avenida ali da rua Peixoto Gomide, né? E ficaram posicionados por ali, e muita gente acabou tendo que acompanhar, né, as falas do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, de todos ali que participaram dessa manifestação de forma remota, apesar de estar na Avenida Paulista, né? Pelas redes sociais, não havia caixas de som que as pessoas pudessem escutar de longe, né? E aí foi esse o nosso cenário de hoje. Muita gente já saindo aqui da Avenida Paulista. Nesse momento, um dos helicópteros da Polícia Civil sobrevoa bem em cima aqui da gente, por isso esse barulho. Ok, Soraya, muito obrigado. Devolvo para você no estúdio, Cine. Obrigado, Soraya, pelas informações. Um bom trabalho para você, Soraya, que segue no meio dos manifestantes aqui na Avenida Paulista. Tem um detalhe importante, as pessoas estão saindo porque muitas vieram de fora. Quando eu cheguei, conversei com alguns desses grupos e eles me disseram que estavam fazendo bate-volta. Então, quem vinha do interior de São Paulo, chegou de manhã aqui na capital e agora, depois da manifestação, ainda vai voltar para sua casa no interior de São Paulo. Esses grupos que se organizaram em carros e também micro-ônibus e alguns veículos vans para que pudessem chegar aqui à capital paulista. Agora, eu jogo aqui a informação para vocês aí do Tá na Roda sobre o discurso de Jair Bolsonaro, com alguns elementos que nos ajudam a entender qual foi o cenário desse discurso, digamos assim. O que ele fala? Que, embora as pessoas queiram, entre aspas, entubá-los, e ele usa esse termo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que tem muita gente que sabe o que ele falaria no discurso, mas que ele buscou a pacificação, porque ele quer uma maneira de viver em paz. Então, Jair Bolsonaro dizendo: vocês sabem o que eu falaria numa ocasião como essa, mas eu vim aqui com um discurso de pacificação. Nelsinho Kobayashi, Jair Bolsonaro, que usava inclusive um colete à prova de balas para fazer essa manifestação aqui na Avenida Paulista.